Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de geografia? Bom, hoje nós iremos falar sobre os animais e as plantas nos espaços. Pois bem, os animais e as plantas, eles podem ser encontrados na terra, na água ou no ar, certo? Mas todos possuem o seu local correto para viver. E eles podem estar divididos ali em terrestre ou aquático, ok? Bom, vou começar falando sobre os animais terrestres. Quem são esses animais terrestres? São aqueles que vivem na terra. Muito bem. Bom, vamos citar alguns animais que vivem na terra: cavalo, cachorro, certo? Deixa eu ver. Tem também as plantas que vivem na terra, né, gente? Então não é só os animais, as plantas também vivem na terra. Então todos eles são o quê? Terrestres. Então observe algumas imagens que eu separei para vocês de animais, de plantas que vivem na terra, que são terrestres. Acompanhe aí essas imagens com a tia. Viram? Agora eu vou falar sobre os seres aquáticos. Quem são esses? São aqueles seres que vivem na água. Muito bem. Quais são aqueles seres vivos que vivem na água? Tartaruga, tubarão, peixe. Plantas? Sim, também existem plantas que vivem na água. Existem plantas terrestres e plantas aquáticas. Então, Vitória Regia é uma planta aquática. Eu também separei algumas imagens para vocês de seres aquáticos. Acompanhe aí também essas imagens. Viram? Pois bem, então é isso que eu queria falar para vocês. Esses dois tipos de seres, né? O terrestres e o aquático. Também existem os animais que vivem na terra e os animais que vivem na água. Só que eu quero falar algo para vocês bem interessante. Vocês sabiam que existem também animais que vivem nesses dois ambientes, que vivem na água e que vivem também na terra? Bom, a tartaruga, por exemplo, é um animal que vive na terra e que vive na água. Gente, ela vive normalmente na água. Porém, quando ela vai colocar os seus ovos, ela coloca na terra, entenderam? Deixa eu ver outro. O sapo. O sapo tanto faz viver na terra como viver na água. Então, existem também esses animais que podem viver nesses dois ambientes, terrestres e aquático, certo? E também existem as plantas, como falei para vocês. As plantas que vivem nesses dois ambientes também, tanto aquático quanto terrestres. Bem, a nossa atividade de hoje será relacionada a isso aí, aos animais e às plantas que vivem nos espaços, tanto ela terrestre quanto ela na parte aquática. Então, vocês irão abrir na página 29 e caprichar na atividade relacionada a isso aí. Na primeira questão, está pedindo para você colocar V se for verdadeiro e F para falso. Então, você vai ler lá as perguntinhas e se a pergunta for verdadeira, você coloca a letrinha V. Se for falso, você coloca a letrinha F, certo? No 2 tem lá uma imagem com bastante animais. E vocês vão lá circular o que não pode viver neste ambiente. Então, tem lá animais naquela paisagem que não pode viver ali. Você vai circular, certo? No 3, você vai classificar os animais que tem nessas imagens. Você vai dizer se ele é terrestre ou se ele é aquático, ok? No 4 tá falando assim, ó. Encontre no caça-palavra os 6 nomes desses animais terrestres aí. Então tem lá cavalo, onça, tigre, carneiro
elefante e girafa. Então, você procura lá no caça-palavra essas palavrinhas aí, certo? Na página 30, você vai circular o animal que vive na água. Então, você vai circular os animais que vivem na água, que são aquáticos. No sexto, desenhe no espaço abaixo algumas plantas e alguns animais que você pode encontrar em um espaço como este. Então, você vai ver esse espaço aí, que é um rio, né? Quem é que vive na beira desse rio aí? Quais são os animais que podem viver? Você vai lá e desenha. Sétimo, observe a imagem e trace o caminho entre as casas. Quais são os animais e as plantas desse ambiente? Quem você está vendo aí neste ambiente, certo? Quais são os animais? Quais são as plantas? E por último, você vai desenhar no espaço os animais abaixo que podem estar, né? Um pássaro, um tubarão, um leão e uma minhoca. Você vai desenhar os espaços dele. Eles vivem onde? Certo? Então, capricha a atividade. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.